Começamos mais um Liberdade de Opinião e vamos direto ao Rio de Janeiro falar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia. Tudo bem, Diego? Como é que vai? Bom dia para os ouvintes também. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Bom dia, vamos em frente então com o primeiro tema. O Supremo Tribunal Federal tem seu mais novo integrante, o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A indicação foi aprovada no plenário do Senado por 57 votos a favor e 10 contra. Nessa sabatina, Cássio Nunes Marques foi na linha do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e defendeu as decisões colegiadas. Vamos ouvir. Eu adentrei a magistratura federal vindo de colegiado. Então, ainda que eu tivesse a condição, em inúmeros processos que passaram sob a minha relatoria, ter decidido monocraticamente, eu sempre prestigiei a decisão colegiada. Isso é um perfil, não é crítica absolutamente a nenhum magistrado. Durante a sabatina, Cássio Nunes Marques ainda foi questionado sobre outros assuntos, Operação Lava Jato, sobre aborto, prisão em segunda instância e também sobre a corrupção. Sidney, qual que é a avaliação que você fez sobre as respostas dadas por ele? Olha, um pouquinho diferente de parte da oposição. Eu achei que ele foi muito habilidoso. Mesmo antes de iniciar a sabatina, você reparou que ele ficou em silêncio. Teve aquela história do plágio, algumas pessoas discordaram dessa indicação, inclusive da linha evangélica. Ele não entrou em bola dividida, fez o trabalho dele low profile, em silêncio, trabalhou nos bastidores, buscou votos conversando com senadores próximos. O presidente também fez a sua articulação. Ele ali, portanto, se preservou. Foi para a sabatina, teve uma esmagadora maioria a favor, era o que iria acontecer mesmo. Nós antecipamos aqui, viu, Sarza? Ainda quando o Colombo estava aí apresentando, nós conversamos sobre isso, ele me perguntou lá atrás, né? O que você acha que vai acontecer? Ele falou, olha, vai ser o nome vai ser aprovado. E aprovado sem sobressaltos. Agora, por que eu achei habilidoso, muito político, né? Muito ali, sem querer quebrar cristais, né? Afinal de contas, alguém que ficará 27 anos, né? Daqui para frente, já vai ser oficializada essa sua conquista, né, pessoal e institucional, pois ele será o substituto de Celso de Mello. E ele não entrou em bola dividida, você citou bem, olha, ele falou sobre aborto, falou sobre Operação Lava Jato, sempre naquela linha, né, o que está decidido atualmente é que prevalece, em relação a armas, ele disse, eu tenho em casa, mas não uso. Ele não quis entrar em nenhum litígio maior, justamente porque sabia que, se o fizesse, tiraria do foco o que ele pretendia, que era a vitória, e conseguiu. Agora, não me parece que vai ser um ministro para criar atritos e problemas, não. Todo novo ministro chega no Supremo devagarzinho, como diz aqui no Rio de Janeiro, no sapatinho, né? Vai devagar, vai se habituando, daqui a pouco se solta um pouco. Mas ele, de toda maneira, até deu ali, não é estocada, não é em absoluto, mas ele demonstrou uma certa diferença com aqueles colegas que não levam em conta, na tomada de decisão judicial, os aspectos de ordem social, o entorno. Isso é interessante, né? Significa que ele não vai ser ali ao pé da lei. Então é o que se chama de garantistas, né? Você em casa já deve ter ouvido falar algumas vezes, o juiz é mais garantista, o novo ministro é mais legalista. Então tem essa diferença, vamos dizer assim, entre aquele que vota em cima do que diz a lei, ali rigorosamente o que diz a lei, e aquele que leva em conta aspectos mais de ordem geral. Ele está nesse grupo, né? Sensível para onde vai a sociedade. É político, ministro, hein? Achei ele bem assim, já em estágio adiantado de conhecimento do jogo político. Pois é, Sidney, o comportamento agora dele, ele estava ali sendo sabatinado, né? Havia essa votação no Senado. Diz uma coisa, será que ele vai refletir isso quando, de fato, ocupar a cadeira no Supremo? A gente pode esperar esse tipo de comportamento, de fato, de Cássio Nunes Marques, quando, de fato, estiver numa das cadeiras do Supremo? Senhoras e senhores, quando a gente é criança, né? Depois quando a gente cresce, a gente vê as crianças fazendo isso, bota o dedinho na tomada, você até diz, não bota o dedo na tomada. Botou, tomou choque, já não volta de novo lá, né? Então, o que aconteceu nessa última tomada de decisão do ministro Marco Aurélio faz com que se canalize temas de ordem mais polêmicos e mais sensíveis para o voto colegiado, o voto de todos. Então, o voto monocrático, eu acho que vai sair meio de moda, vai ficar um pouco assim mais em segundo plano.
plano. Então, nessa batida, nessa nova linha de agora para frente, eu acho que Cássio Nunes vai se adaptar bem, com tranquilidade, e vai tocar a sua vida. Agora, é difícil você dizer, né, antes da hora, se ele vai votar bem, votar mal, se está certo, se está errado, numa bola dividida, num tema mais polêmico. Mas como ele é habilidoso, recorrendo aí à minha última observação, que eu achei muito habilidoso, eu acho que ele não vai fazer, volto aqui aos termos do Rio de Janeiro, né? Não vai fazer marola, né? Ele vai ficar ali meio devagar, vai administrar e vai se encaixar e vai tocar a vida. Então, não estou acreditando num primeiro momento que tenhamos, assim, nenhuma tomada de medida, como muitos bolsonaristas gostariam, né? Definitiva, mais radical, posicionar-se mais à direita, contra o globalismo, posições, assim, de punição mais imediata, ser mais radical em relação à segunda instância, à condenação, a mandar prender, a ser mais, assim, radical nesse sentido. Não é dessa forma que eu estou observando os movimentos do ministro, não. Pois é, a conferir, como diz Basília Rodrigues. Verdade. Sidney, vamos ao próximo tema. Do próximo tema, a gente fala agora da polêmica envolvendo a vacina chinesa, feita em parceria com o Instituto Butantan. O presidente Bolsonaro disse à CNN que não vai voltar atrás da decisão dele de não comprar as 46 milhões de doses da Coronavac, que o general Eduardo Pazuello fica no Ministério da Saúde. Já, por outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que vai esperar até sexta-feira e que, caso o governo federal não recue da decisão, os governadores vão tomar as medidas cabíveis para adquirir as doses para os estados. A gente separou um trecho da fala dos dois. Esperando, desejando, torcendo para que a posição do ministro da Saúde, expressa por ele, de forma correta e completa ontem, seja a posição do governo Bolsonaro. Afinal, por que ter ministros se os ministros não têm condições de emitirem suas opiniões, de defenderem suas posições? Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Bom, ouvimos aí, né? Bolsonaro e Dória apresentam versões diferentes, totalmente diferentes, sobre o mesmo tema. E, enquanto isso, o ministro da Saúde, desautorizado por Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19, está afastado cuidando da saúde. Sidney, mais uma vez a gente vê uma politização de um tema de saúde pública, né? As eleições presidenciais ainda estão longe, faltam 2 anos, né? Não tivemos nem as eleições municipais desse ano agora, mas, pelo visto, já há um pensamento lá na frente, né? Eles já estão pensando uma disputa política, né, na candidatura à presidência da República em 2022. E isso não interessa ao país. É muito ruim antecipar essa discussão neste momento para ações de governo e que mexem no campo institucional. Vamos recapitular aqui uma coisa. O presidente sabia que o ministro Pazuello estava inclinado a fazer essa aprovação. Só que de compra, quando autorizada, quando a pesquisa fosse totalmente concluída, quando a Anvisa assim o liberasse, o ministro estava apenas se antecipando a esta possibilidade desta e de qualquer outra vacina que demonstre eficácia. Então, o ministro da Saúde cumpriu, até essa fase, perfeitamente suas obrigações. Está pensando na frente, estrategicamente. Ele é um homem, inclusive, de logística. Então, até aí, tudo bem. Só que nas redes sociais, os bolsonaristas pressionaram demais. Os grupos pressionaram muito o presidente no sentido de não permitir que se adquirisse, com dinheiro público federal, medicação e vacinas vindas da China. Nesse momento, o presidente muda, tem essa posição um pouco mais radical, diz que não vai comprar, não vai aceitar, chegou até a dizer também, não nesse trecho que você destacou, Diego, mas ele chegou, nessa mesma entrevista, a dizer que João Dória venceu a eleição usando o nome dele, Bolsonaro, está mostrando uma mágoa de ordem pessoal, misturou tudo isso aí e ratificou que não vai comprar. Agora, o que vai acontecer? Ontem ainda, o governador João Dória sinalizou, dizendo, olha, bandeira da paz, vamos conversar, vamos dialogar, estou pronto a conversar com o presidente, vamos achar o caminho. Ele lutou até o dia de ontem, diplomaticamente, politicamente, também, claro, com
uma tentativa de ter uma união federal com o governo de São Paulo e disponibilizar esta vacina quando ela, de fato, estiver já fabricada e autorizada pelo governo brasileiro. Mas o presidente disse que não faria isso. Então, consequentemente, eu acho que esse caso vai acabar num consórcio de governos estaduais para comprar a vacina se ela for aprovada depois. Ou ir para a justiça. É uma outra história. E não é bom isso para o país, né? Porque queremos que a doença vá embora e que tenha vacinas eficazes. Agora, Sidney, a vacina que está sendo testada aí pelo Instituto Butantan, a dita vacina chinesa, está na mesma fase de testes de outras vacinas, como a de Oxford, enfim, dentre outras. O que difere na tomada de decisões para essa? É apenas uma decisão política mesmo na sua avaliação? Até porque qualquer que seja a vacina tem que ser chancelada pela Anvisa também, né? Tecnicamente, é a Anvisa que decide e é uma instituição que não é a instituição do governo brasileiro. Quer o presidente queira ou não, ele pode fazer a ameaça que quiser, ele não vai interferir, não pode interferir institucionalmente, legalmente, na composição da diretoria da Anvisa. E ela é institucional justamente por isso, para evitar pressões de ordem externa, sabe, Diego? Então, nesse sentido, do ponto de vista técnico, sim, a Anvisa tem que ser fortalecida, o seu acompanhamento, as suas indagações, o levantamento de documentos, as solicitações que ela vem a fazer, é muito, muito, muito importante. Esses órgãos reguladores no mundo exercem esse escudo, essa defesa. Então, se a vacina, de fato, demonstrar cientificamente eficácia, a de Oxford, a chinesa, uma terceira qualquer, a quarta, a quinta, qualquer que seja a vacina, se for autorizada do ponto de vista técnico, aí nós caímos por uma outra história. Você me pergunta, e do ponto de vista político, quem manda é o presidente da República. Ele pode dizer se vai comprar ou não vai comprar e vai depois responder pelo ônus da tomada de decisão, se correta ou não. E é a mesma coisa que a gente pensa no metrô, né? Se você vai numa capital federal, na capital de qualquer estado brasileiro, a população vai querer metrô. Mas para construir o metrô tem que ter dinheiro federal, porque os governos dos estados não têm dinheiro. Então, para comprar uma vacina desta quantidade, tem que ter o governo federal. É um pano para manga para mais adiante. Agora, o presidente deixou uma porta também. Avisa que decide, tal, tá ok, não sei o que e tal. E se a Anvisa decidir que sim, meu amigo, aí eu acho que a própria população vai começar a pressionar, porque a gente quer vacina eficaz e mais ou menos que pouco importa se vem do local A, B ou C. Tem que ser vacina comprovadamente importante, eficaz e combate o coronavírus. É esse o cerne da questão. Vamos ao próximo tema então, Sidney. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu adiar para o dia 3 de novembro a votação do projeto que prevê a autonomia formal do Banco Central. O governo estava trabalhando para o tema a ser discutido ainda essa semana, agora que termina já a próxima, né? Mas, de acordo com Davi Alcolumbre, o assunto dividiu os líderes partidários. Vamos lembrar aqui que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado a investidores de fora do Brasil, investidores estrangeiros, que um de seus grandes objetivos é que o Banco Central trabalhe de forma autônoma. Sidney, na prática, o que mudaria caso isso se efetivasse, ter um Banco Central com autonomia, o que muda na prática? Diego, o Banco Central já tem autonomia, mas você me pergunta na prática, é lei. É efetivar de forma concreta que um governo não possa interferir nas tomadas de decisão de ordem técnica do Banco Central. Então, o Banco Central, ele regula, por exemplo, o setor bancário, né? Não só ele, mas ele tem influência sobre isso. Na política monetária, ele pode decidir se uma taxa de juros deve ser aumentada ou não. E nesse sentido, se você tem uma autonomia concreta, legal e real, você evita esse tipo de pressão que às vezes é o quê? Que falamos há pouco, política e não técnica. Então, você pode ter, de repente, uma tomada de decisão do comitê que decide as linhas econômicas e monetárias do país, dizendo o seguinte, vamos ter que aumentar a taxa Selic para evitar que tenha aí influência em outras áreas da economia, inclusive na tomada de preços de produtos e relações de ordem financeira. E vem o governo e diz, não vai, você vai diminuir porque estão perto da eleição e nós queremos ao contrário, que a população consuma, mesmo que isso cause problemas, mas que nós tenhamos aí um Brasil melhor para mostrar para a eleição, mesmo que seja pior depois na realidade. Se isso interfere na decisão de ordem técnica, isso é terrível. E já aconteceu na vida brasileira, no passado, esse tipo de atuação. Então, o Banco Central, na prática, que você me pergunta, ele já é independente, mas ele não está com tudo isso definido perfeitamente na legislação. E um detalhe para as pessoas entenderem, a Comissão Monetária, ela é formada hoje por 2 votos do governo e um que não é um integrante do governo. Então, tem o ministro da Economia
Economia, que indica alguém, o presidente do Banco Central, que preside, e um secretário especial de Fazenda também, que indica alguém. Então, hoje o governo tem já muito poder sobre a política, mas a definição do funcionamento, ela precisa ser legalizada. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pôs isso um pouquinho mais para frente, ainda para acertar certos ajustes. Mas vai se acabar por decidir mais adiante. Embora alguns senadores tenham dúvidas um pouco, com medo de que essa autonomia possa criar um calo, vamos dizer assim, uma ilha de poder em paralelo a outras tantas. Igual a história do MP. Mas nos Estados Unidos o Banco Central é independente, viu? Pois é, e a gente tem comentado, até falei agora há pouco aqui ao introduzir esse tema, não é, Sidney, sobre o desejo do ministro da Economia, Paulo Guedes, de formalizar a autonomia do Banco Central, né? Porque isso foi encampado por ele, inclusive defendendo lideranças estrangeiras, né? Líderes econômicos de outros países também. Sabe por quê, Diego? Porque cria uma estabilidade, uma previsibilidade na economia. E é uma questão de ordem técnica também, né? Essa é uma luta que muita gente tem dentro do governo e fora dele, no sentido de criar uma estabilidade das relações financeiras e econômicas do país, tendo um arcabouço legal que você possa dizer, olha, nosso Banco Central é independente, portanto, ele não está suscetível a pressões governamentais, as nossas leis ambientais, elas vão ser tomadas agora, as decisões de maneira mais rápida, o nosso setor bancário, é um setor que nós estamos permitindo a entrada também de maneira bem forte de outros agentes digitais, temos um mercado mais aberto, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo e está mais ligada ao complexo jogo internacional, não estamos nos isolando, tudo isso soa como música para quem quer investir. Ninguém vai investir numa barafunda, né? O sujeito pega o dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, né? Quem está lá fora, então ele vai investir onde ele tem certeza que ele vai colocar o dinheiro agora e vai tirar depois com lucro, estabilidade e tranquilidade. Se tiver realmente uma situação de muita estabilidade, o sujeito simplesmente faz o seguinte, do meu bolso não sai um centavo. Ainda falando sobre economia, o governo decidiu zerar o imposto de importação do milho e da soja. A ideia é dar um breque, conter a alta no preço dos alimentos que estão registrando, em alguns casos, aumento superior a 50% no acumulado de todo o ano, agora de 2020. A redução da soja vai valer até o dia 15 de janeiro do ano que vem, 2021, e a do milho até o dia 31 de março. E essas medidas, então, Sidney, qual a avaliação que você faz sobre elas? Olha, lá atrás, estava aí também com o Rafael Colombo, a gente comentou sobre isso, quando começaram a aparecer preços estapafúrdios do arroz, ainda não estava aquele preço que ficou e que ainda está muito, não era altíssimo, mas era fora de esquadro. Nós falamos do arroz, chegamos a falar aqui do óleo de soja, do milho e de outros produtos. Eu dizia, uma das possibilidades é o governo, se a situação se agravar e os produtores internos não conseguirem fornecer produtos em quantidade para pelo menos diminuir a quantidade de produtos nas prateleiras, certamente vai ter que se liberar de alguma forma a entrada de produtos de fora, de importação. Então o arroz, por exemplo, vem arroz do Vietnã, né? Vem arroz de países que você nem imagina que nós tenhamos essa ligação no nosso dia a dia. Aí surgiram aquelas ideias dos supermercadistas, dos atacadistas, né? Substituam os produtos, se o arroz está caro, tenta uma outra alternativa, vai para o macarrão, né? Mas aí tem gente que só gosta do macarrão que passa pelo trigo, aí o trigo é importado da Argentina, não é uma situação fácil. Então essa medida de curto prazo, ela tem essa intenção sim, de colaborar para reduzir o preço, fornecendo mais produtos na prateleira para a dona de casa ou para quem for ao mercado comprar. Tem produtores brasileiros que não gostam disso, dizendo, nós temos condições de abastecer e tal, mas não dá aquela velocidade que necessita. Esse ato entre você querer comer o arroz e feijão, que é legítimo, e você ir na prateleira, você pagava R$4, R$5, agora teu produto sendo oferecido a R$20, isso é de matar. Isso aí igual inflação, isso aí é igual a consumo do bolso de quem depende da cesta básica. Então é isso que o governo está tentando, amenizar um pouquinho, pelo menos até o início do ano que vem, para a safra nova safra se recolocar com mais tranquilidade e poder ser distribuída para as redes de abastecimento de todo o país. Para a gente finalizar, então, encaminhar finalizar esse tema, Sidney, para o brasileiro, então, na prática, preços mais baixos depois dessa medida?
Se os produtos chegarem a tempo, sim, porque não é tudo muito rápido demais, não. Existe uma burocracia e você tem que verificar os preços internacionais, são commodities, né, que se fala, né? A soja, o milho, o arroz, são produtos que variam de preço. Hoje no mercado internacional você pode ter um preço e amanhã ter outro. E quando tem muita procura, o preço altera bastante, né? E você há de convir que o Brasil não é um país pequenininho. Então nós temos, com todo respeito ao Chile, o Brasil não é o tamanho do Chile, né? Se você precisar alimentar a população chilena e disser, vamos importar todo o arroz do mundo, população chilena, ela é pequenininha, né? Mas a nossa aqui é enorme, é gigantesca. Então tem que fazer isso com inteligência. Demora um pouco. Na prática, sim, pode ser uma possibilidade. E tem aí outras coisas que eu não vou falar, do frango, da carne e tal, que tem a ver também nessa tomada de decisão de ordem geral de alimentação. Amigos, para você que está, senhoras e senhores, né, em casa agora, se possível, não compre supérfluos nesse momento, nem compre produtos caros. Tente, de fato, substituir para proteger seu bolso. Quanto menos salário você tem, né, melhor você procurar alternativa. Quem ganha 15, 16, 20, 30, 40, 50 mil, o percentual é pequeno lá no seu dinheiro que entra. Mas se você ganha pouquinho, ganha um salário mínimo, amigo, é chato, mas substitua. Substitua produtos nesse momento e vamos passar para essa corda bamba aí rapidinho. Valeu, Sidney. Até amanhã. Um abraço, Diego. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.